Esperar o pessoal entrar. Não sei o que é, mas esperar aqui. Amém. Aos irmãos que estão chegando, houve um pequeno deslize aqui na internet, mas vamos começar nosso culto de oração. Convido você que está nos assistindo a deixar o seu pedido de oração aí para nós orarmos. Desde já pode colocar, que eu vou dar uma olhada nos comentários depois e a gente vai orando. E vamos começar com a oração novamente. Querido Deus, obrigado, Deus. Senhor, abençoe, Deus, esse estudo, abençoe esse momento que estamos juntos. Nós não somos nada, Deus. Nós somos pó e cinza. Obrigada, Deus, por tua presença, por tua graça. Nós não somos dignos, Deus, da tua misericórdia. Não somos. Muitas vezes não somos sinceros. Nós não sabemos perdoar. Nós muitas vezes não sabemos amar. Mas, por favor, nos ajude, Senhor, pelo poder que há no nome do teu Filho. Abençoa cada pessoa, Deus, que está chegando nessa live, que está nos assistindo nesse momento, Deus. Não sei de quantas pessoas vão assistir, mas que a palavra alcance cada coração, Deus. Em teu nome nós oramos. Amém. Vou continuar louvando aquele hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
ver e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a glória, a Ele a glória. Oh, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Meus irmãos, a graça e a paz mais uma vez para os que estão chegando agora. Dizer que nós estamos aqui no nosso culto de oração. Deixa aí o seu pedido, que nós vamos estar olhando, certo? Cada pedido para a gente estar orando por cada um deles, ok? Eu quero dizer que você fique com a gente. Esse é um momento muito especial. E já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 41. Nós agora vamos estar falando sobre aquela série de mensagens, né? Eu havia dito aqui que eu vou fazer uma série de mensagens. Das vezes que eu for dar a reflexão, vou tentar trazer essa série sempre à tona. Talvez você aprendeu errado. É o nome da nossa série. E eu coloquei talvez, eu sempre vou estar explicando isso, porque talvez você tenha aprendido errado e talvez não. Talvez você não tenha aprendido errado. Talvez você esteja numa igreja séria que esteja ensinando a palavra de Deus, mas talvez você tenha aprendido errado com alguém ou com a internet sobre coisas da Bíblia, certo, querido? Então, Gênesis capítulo 41. Nós estávamos estudando, eu vou dar uma breve revisada aqui para vocês. Nós estamos estudando sobre, talvez você aprendeu errado sobre o quê? Será que crente passa problema? Será que crente pode pegar câncer, pode pegar doenças, pode vir um mal sobre a vida de um cristão, sobre a vida daquele que crê em Deus? Nós aprendemos que sim, irmãos. Então, não caia na mentira de muitos falsos profetas que dizem e que iludem com essa mensagem que não é bíblica. E nós estamos refletindo sobre a vida de José, né? Você já deve ter ouvido falar sobre José do Egito, né? Então nós paramos no momento em que José ele foi esquecido. Nós vimos anteriormente um homem odiado pelos seus irmãos. Os irmãos sentiram inveja, sentiram ciúmes de José. Os irmãos dele quiseriam matá-lo. Os irmãos de José, e olha, irmão, que não era amigo, não era um amigo, não era um vizinho, eram os próprios irmãos da casa dele que queriam matá-lo. E também eles armaram, mentiram dizendo que José havia morrido, mas os irmãos na verdade haviam vendido ele como escravo. E nós entendemos que José, a Bíblia vai falar no capítulo 39 que José ele chegou no Egito e ele foi diretamente para as mãos de Potifar, que o comprou. Mas nós vemos que no capítulo 39, a Bíblia nos diz que Deus estava com José. Fez toda a diferença isso. E por Deus estar com José, muitas coisas aconteceram. As pessoas eram abençoadas por causa de José. E nós vamos ver que no decorrer da história de José, a mulher de Potifar começou a gostar de José, né? E nós vamos ver que acontece agora na vida de José um momento complicado, porque ela mente para Potifar.
porque José negou ficar ou ter qualquer tipo de relação com a mulher de Potifar. E é tanto que ele vai até dizer assim, irmãos. Ele vai dizer como o Senhor me deu tudo, o meu senhor Potifar me deu tudo, mas não me deu você. E tem mais, como é que eu poderia fazer isso contra o meu Deus, né? Então, a gente desde já aprende, irmãos, uma lição com José. Muitas vezes nós usamos nossa idade para pecar. A gente diz, Raíla, eu tenho 30 anos, eu tenho que curtir as minhas, eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho necessidades, eu tenho que suprir todas as minhas necessidades, eu tenho que ficar com qualquer pessoa que eu quiser, né? Tem pessoas, não, Raíla, eu tenho 15 anos, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tô mesmo na fase, eu tenho sabe? Mas José não fez isso, irmãos, e tem um detalhe, José, ele tinha menos de 30 anos quando foi vendido. Imagina aí um jovem de 20 e tantos anos, por aí, regido à sua própria sorte, mas José não usou a sua idade para pecar. A gente vê que José, ele não se deixou levar pelos convites e pelas tentações que aquela mulher o traria, né? E outra coisa que nós vemos é que José não estava mais na sua terra. José agora estava numa terra distante. Sabe, outro ensinamento que nós temos de José, ele não usou, por ele estar em outro lugar, por ele estar em outra terra, ele não usou isso como desculpa para pecar também. Porque eu conheço, e talvez você que está assistindo deva conhecer, pessoas que uma maior espiritualidade na sua cidade, mas quando chega em outras cidades, ninguém conhece ele, ninguém sabe que ele é cristão, e ele muda a roupa, muda a fala, muda tudo, né? Então nós vemos, irmãos, que José ele nos traz também esse ensinamento, né, de ser fiel a Deus, mesmo longe da sua terra, e mesmo pela sua própria idade, né? Então nós aprendemos isso com ele e nós vamos ver que ele foi injustiçado. A mulher de Potifar ficou revoltada porque José não quis nada com ela. O que ela fez? Ela armou contra a vida de José, mentiu para Potifar, e o que aconteceu? Potifar ficou com muita raiva dele e colocou ele na prisão. O que acontece é que a Bíblia ressalta mais uma vez, Deus estava com ele. E aí o que nós vemos aqui é porque Deus estava com ele, ele alcançou graças aos olhos do homem que estava encarregado de prender cada pessoa no cárcere e deu as chaves para José. Então, José, a presença de Deus estava na vida de José mesmo diante da aflição. Outra coisa é que nós chegamos no capítulo 40, onde José, ele interpreta o sonho de dois homens que estão muito angustiados na prisão. E um deles, nós paramos aqui, um deles que era o copeiro-chefe, ele disse, olha, quando você estiver no bem bom, quando você estiver com o faraó de volta ao seu cargo, você se lembre de mim. Mas o que nós lemos aqui no versículo 23 do capítulo 40 é que o copeiro-chefe não se lembrou de José. Então nós paramos aqui, tá, irmãos? Mas nós chegamos no capítulo 41. Quando a gente chega no capítulo 41, algo muda. Parece que a história tá andando, e aí de repente ela começa a ficar mais ligeiro ainda. Porque o texto vai dizer, Gênesis capítulo 41, se você tiver posto saber, pode abrir, ou se você quiser ouvir, vamos lá. Passando 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então veja só, a história estava focada em José e agora foca no homem que era rei ali sobre todos aqueles povos. O que acontece? Ele teve um sonho. Eu vou contar o sonho, vocês também já devem saber, mas eu vou contar o sonho. O faraó sonhou que tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E o sonho deles basicamente foi que as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois ele vai ter um sonho que teve 7 espigas muito boas, muito gordas, e 7 espigas secas, muito ruins.
E essas sete espigas ruins comiam as 7 espigas gordas, bonitas. E ele ficou muito perturbado, chamou intérpretes, e aí, o que acontece? Algo faz justamente aquele copeiro se lembrar. Então o copeiro, versículo 9 do capítulo 41. Então o copeiro mor falou ao faraó: lembro-me hoje das minhas faltas. Ou seja, ele estava lembrando de José, que havia se esquecido de José e agora estava lembrando. E ele vai falar que esse menino hebreu ele conseguiu interpretar os sonhos, e aí rapidamente José vem à presença de Faraó. E o que nós devemos ver é que sempre José dá glória a Deus. Olha só o que o Faraó vem dizer no versículo 15. E o Faraó disse a José: tive um sonho e não há quem interprete, porém ouvi dizer que quando ouvires contar um sonho, podeis interpretá-lo. José lhe respondeu: isso não está em mim. Deus é o que dará uma resposta de paz ao Faraó. E de fato, irmãos, Deus deu. Olha só o que diz no versículo 31. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, por isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Quero parar aqui, irmãos, e meditar com vocês no seguinte. A Bíblia vai claramente dizer aqui: Deus estava mandando essa mensagem para Faraó e usando a interpretação de José para algo que estava por vir, que iria vir uma grande fome. E isso já estava, Deus já sabia, Deus já estava no controle desse tipo de situação. Aqui já está dizendo que estava determinado por Deus. O sonho vinha a Faraó. E ele diz também a questão da fome que viria sobre o povo. Não somente, irmãos, é interessante que essa fome não ia vir somente para o povo do Egito, iria vir para vários povos. Isso está no versículo 36 e no versículo 57 vai dizer: também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Então veja que essa fome iria ser geral, e isso iria ser geral. Então Deus já estava avisando o que ia acontecer. E nós vemos aqui que irmãos, que Deus, ele sabe todas as coisas. Eu quero falar aqui, né, não tanto focar nessas doenças de agora, não só focar sobre o mal que está sobre todos nós, né, mas focar, irmãos, na questão de que é importante você conhecer a Deus, porque você conhecer a Deus vai te dar justamente a confiança. Porque por exemplo, a gente muitas vezes, eu estava comentando isso com uma pessoa, a gente muitas vezes é muito contraditório. Nós muitas vezes dizemos assim: Raíla, eu conheço essa palavra, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus ele provê, Muita gente diz que sabe muito isso, mas quando chega na hora, quando chega no momento em que precisa usar esse conhecimento, muitas pessoas não usam. Simplesmente diz: cadê Deus? Onde é que está Deus diante de tanta situação ruim, diante de tanto mal? Mas conhecer a Deus, irmãos, não te faz dizer essas coisas, mas sim não te faz ficar desesperadamente preocupado, porque você conhece o seu Deus. Você não sabe que Deus é bom? Você não sabe que Deus é justo? Você não sabe que Deus é soberano? Então por que você tem medo, né? Nós somos seres humanos, o medo bate à nossa porta, mas nós não devemos abrir. Nós não sabemos que Deus ele é poderoso, que ele cumpre as suas promessas e que nenhuma das promessas que Deus falou que ia fazer caiu por terra. Nós não sabemos disso. Então nós entendemos, irmãos, que o que Deus decidir, que o que Deus fizer no mundo, ele continua sendo justo, bom, fiel. É por isso que devemos conhecer a Deus, porque nos faz ter esse descanso. E nós vamos ver que o decorrer da história de José, longe de mim está, irmãos, dizer que José era perfeito. Ele tinha suas falhas, mas nós já vemos que o caráter de José não era igual ao caráter dos irmãos dele. Nós vemos isso nas Escrituras.
E também, irmãos, nós vamos ver que José vai dar um conselho ao faraó para que nos tempos de bonança a comida seja armazenada, que os campos sejam... E ele vai dar esse conselho ao faraó para justamente ter a preservação dos povos. Nem o povo de lá passar fome, nem os que vier de também vir a eles passarem fome. E o que o faraó disse a José? José, ninguém é melhor que você. Olha só, faraó dizer com um hebreu, um egípcio dizer isso com um hebreu. Os egípcios eles não tinham muito essa firmeza com o povo hebreu, não tinha, nem comer eles comiam juntos. Hebreu com egípcio não comia. Vocês vão ver isso durante a história, irmãos. Você tem que ler essa história. Você tem que ler a história de José. Eu tô aqui tirando uns pedaços do bolo. De um bolo tão grande, eu tô tirando uns pedaços. Vocês vão ver quando vocês lerem completa, a história completa. Vocês vão ver. Vocês têm que ler essa história. E aí o faraó vai dizer: quem melhor que você, José, para fazer isso? Você pode ser esse governador. Olhe só, irmãos. Vamos parar aqui. Nós entendemos o quê? Como um escravo, e agora ele está sendo convidado a ser um governador. Veja aqui que interessante. De escravo está passando para governar todo o Egito. E olha só a potência do que isso quer dizer. No versículo 41 vai dizer assim: e o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Olha só o quanto Deus estava com José. E ainda mais, irmãos, que José, ele vestiu novas roupas, ele ficou muito interessante essa parte. E ele teve uma esposa também, teve 2 filhos. E o nome dos 2 filhos dele era Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. De toda a casa de meu pai. E Efraim quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Veja só o que de repente Deus faz em minha aflição. Então nós vamos ver, irmãos, agora no capítulo 41, que essa fome veio, como eu estava falando para vocês, foi para muito longe. Eu quero mostrar um mapa aqui a vocês. Vou ver aqui se dá para dar certo. Que tem na minha Bíblia. Então vamos dizer, deixa eu mostrar aqui. Vou dizer assim, o Egito, irmãos, fica aqui, certo? E Canaã, o lugar de onde José veio, fica aqui. Olha a distância, muito longe. Então, os irmãos de José estavam nessa terra de Canaã. O que aconteceu é que o pai deles, para vocês verem a incompetência dos irmãos os irmãos de José, que venderam José ao Egito. A incompetência mesmo. O pai de José vai dizer: o que vocês estão fazendo olhando um para a cara do outro? Vão procurar comida no Egito. Eu ouvi falar que tem comida no Egito. Então veja, irmãos, o que 11 homens não conseguiram fazer, José fez. Porque José, enquanto isso, José estava lá, governando o Egito, organizando cada lugar para armazenamento. Veja só, olha que interessante a diferença de José para os seus irmãos. Mas aí nós vamos ver que os irmãos dele chegaram à presença de José e se curvaram diante de José, porque José era o governador, nada mais nada menos que o governador. Veja só, irmãos, cumprindo, lembra lá daquele sonho? Lembra, irmãos, que eu falei para vocês lá no começo daquela live que José tinha um sonho de que os seus irmãos se curvariam diante dele? Olha aqui o sonho se cumprindo. Olha aqui a interpretação do sonho acontecendo aqui. Era isso, os irmãos dele se curvaram, mas eles não conheceram José, mas José os conheceu. E tem mais, queridos.
Eu estou só dando umas pinceladas aqui para vocês entenderem. José, ele ficou emocionado. Meu coração vibra nessa hora porque José, irmãos, 2 vezes, José saiu de um dos irmãos, estava para chorar. Chorar porque estava revendo aqueles seus irmãos. Muito interessante. Outra coisa que acontece é que José começa a fazer uma espécie de testes com seus irmãos. Ele começa prendendo um irmão e dizendo que ele fosse buscar o mais novo, porque o mais novo não tinha nessa viagem. Ele começa a fazer esses testes com seus irmãos e chega na prisão, fala com eles, começa a colocar prata escondido dentro da comida deles. E aí nós vamos chegar num momento em que um dos irmãos vai suplicar a José. E aí é o momento em que José não se aguenta mais. José vai dizer o seguinte: José não conseguia, no capítulo 45, José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em voz alta: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiram, estavam perplexos diante dele. Veja, irmãos, eles ficaram impressionados aqui com José e por ele agora está em tão alta posição. Então nós vamos ver, irmãos, o que aconteceu. Olha só, o mal que eles fizeram se transformou em bem. E no final da história de José, olha só o que ele vai dizer. O pai de José, ele reencontrou o seu pai, reencontrou e chamou a sua família para morar lá. Cerca de 70 pessoas, 75 pessoas foram morar lá no Egito por mando de José e também por consentimento de Faraó. Mas olha só, o que lá no finalzinho dos escritos nós vamos encontrar no capítulo 50, versículo 18. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José respondeu: não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não darei a vós e vossos filhos. Assim eles os consolou e lhes falou ao coração, irmãos. Olha só, o mal se transformou em bem. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que essas e muitas outras lições que nós podemos tirar. Essa questão aqui que a gente estava falando sobre mal não vem sobre crente, vem, irmãos. Doença vem sobre crente, aperto financeiro vem sobre cristão, claro que vem, irmãos. Muitas coisas vêm sobre o cristão, mas a diferença é de como nós lidamos com essa situação. A diferença, irmãos, é que nós temos Deus como consolador. E aqui tem uma frase aqui que eu queria ler para vocês. Eu já estou quase encerrando, certo? E lembrando, irmãos, também que uma lição que eu tirei dessa história também de José é que Jesus também era um homem simples, mas ele foi vendido também. Ele foi vendido, ele foi morto e crucificado. Mas Jesus, assim como José, irmãos, também, José se tornou governador. Assim também Jesus Cristo, quando vir, ele não somente se torna governador, mas como rei. Ele não virá mais como aquele homem simples
que tinha suas vestes simples, mas ele agora virá como rei. Para a gente ver como isso é profundo. Eu li uma frase de Lourane Antunes que diz assim: perdi a conta de quantas vezes orei com o coração ferido, com comando e de surpresa. A calmaria chegava, o silêncio no meu coração se acalmava, os meus olhos consolavam pouco, ao ponto de se fecharem, e eu sabia, era Deus. Amém, queridos? Eu vou louvar aqui uma canção do cantor cristão, aqui para os irmãos, lembrando que os irmãos podem deixar seus pedidos de oração, que nós vamos orar já já, certo? Depois dessa canção nós vamos fazer as orações. Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja qual for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabral. Valeu-me, ó Senhor, adormecer sem. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, irmãos? Eu escolhi essa canção porque não deixa de ser uma das melhores que possa representar a história desse homem e também a história da gente. Bem, vamos começar com as nossas orações. Eu vou aqui
olhar aqui os comentários para ver os pedidos. Vamos começar a orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, abençoa a vida espiritual, Senhor, de cada servo seu. Foi um dos pedidos aqui dito. Abençoe cada um, Senhor, alcança, reanima, Deus, cada coração, Deus, nos dá vontade de ler a Bíblia, de orar, nos dá confiança, Deus. Oh, Pai, abençoa, Deus, a saúde, Deus, dos teus filhos, da família dos teus filhos. Foi um dos pedidos aqui citados, Deus. Alcança, Deus, essas pessoas que estão precisando de saúde. Deus, tenha misericórdia, Senhor, de cada uma delas. Por favor, Deus, obrigada também por essa palavra, por tua misericórdia, por cada pessoa que está assistindo, Deus. Mais uma vez que essa palavra venha alcançar os corações de cada um. É no teu nome precioso que nós encerramos esse maravilhoso momento de estarmos juntos. Obrigada, Deus, pela a palavra, por a história de José e por todas as lições que foram tiradas dessa história, Deus. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém, meu querido. Um abraço no seu coração e até outra live.